Acabamos de falar Echá, das lamentações de Jeremias. Acabamos de falar Kinot. Lamentamos a destruição do primeiro e do segundo templo na mesma data, Tisha B'Av. Falamos que a gente vai comentar a respeito dos motivos que os nossos sábios trazem que levaram à destruição do templo. Quando os nossos sábios nos dizem motivos que levaram para a destruição, isso significa que se a gente corrige estes motivos, podemos chegar à construção, à reconstrução. Por que os nossos sábios nos dizem isto que causou? Para a gente, na verdade, eventualmente melhorar nisto e Liskot ter o mérito de ver a Geulah Shlema, ver a construção Binyan Sion Yerushalayim. Existe no Talmud, na Gemara Gittin, existem 3 páginas que nos contam detalhes da destruição de Yerushalayim. Da página Nun Hei até a página Nun Het, 55 a 58, lá tem vários Agadot Chazal, Midrashim, que entram em detalhes que aconteceu em Yerushalayim, por que aconteceu. E nós vamos hoje comentar apenas 2 destas anedotas verídicas, dessas narrativas dos nossos sábios. Uma que todo mundo conhece. A Kamsa ou Bar Kamsa Nechreva Yerushalayim. Jerusalém foi destruída por causa da história de Kamsa e Bar Kamsa, todo mundo conhece. Só resumindo rapidamente, havia um homem que tinha um amigo Kamsa e tinha um inimigo Bar Kamsa. Este fulano, vamos chamar ele fulano, fez o casamento da sua filha. Mandou distribuir convites. O homem que distribuiu errou. Em vez de convidar o amigo Kamsa, convidou o inimigo Bar Kamsa. Bar Kamsa aparece, pensou que é uma conciliação, teve o casamento, a festa grande, de repente o fulano está percebendo quem está sentado lá, o Bar Kamsa, inimigo jurado dele. Falou, o que você está fazendo aqui? Falou, eu fui convidado, eu pensei que nós estamos se reconciliando. Nada disto, você sai imediatamente. O Bar Kamsa implorou para não sair, falou que ele paga a sua refeição. Falou, você sai imediatamente. O Bar Kamsa pediu, por favor, não me envergonhe na frente de todo mundo, eu pago metade da refeição. O homem, você sai daqui imediatamente. Naquele momento, o Bar Kamsa pediu, por favor, me deixa pagar todo o casamento, mas não me envergonha, não me retira daqui. Diz a Gemara, Ukmua ve'afkua. Levantou-se, pegou pelo colo e retirou ele, expulsou ele literalmente. Este homem envergonhado tinha sábios presentes, ninguém se manifestou, ninguém protestou, ele ficou absolutamente revoltado. O que fez? Pegou seus pertences e foi até Roma. Foi delatar. Foi falar para o governador, para o imperador de Roma, Mardu Bechai Yehudai, os judeus estão preparando aqui uma revolta grande. Isto era uma época muito difícil para Roma. Quem era o representante de Roma em Israel era um homem chamado Florus Gentius. É um homem cruel, já matou muitos, milhares de judeus. Então os judeus já estavam quase revoltados e estavam tentando se defender. Quem era o governador dos romanos, ficava na Síria, se chamava Cassius Gallus. Ele mandou uma tropa de romanos para tentar apaziguar os judeus, mas os judeus derrotaram eles. Então foi uma vergonha para Roma. E este é o quadro no qual chega o fulano para Roma e fala, os judeus se revoltaram. Obviamente, o imperador não perdeu tempo, mandou primeiro Nero, depois Vespasiano, depois final Tito, todo mundo sabe a história, destruiu Jerusalém, incendiou o templo, pegou judeus prisioneiros para Roma. E aqui surgem, neste período, nesta história, surgem algumas perguntas. A primeira pergunta é por que o dono da festa não aceitou o dinheiro?
Bom, reconcilia-se. Afinal, todo mundo, quem casou filho sabe que custa caro. Um homem chega, te oferece, vale a pena se reconciliar. Podia ter aceitado. Em nenhum momento está escrito que este fulano era rico. Está te oferecendo pagar todo o casamento, porque não aceitou. A segunda pergunta, onde estavam os sábios? O que aconteceu? Você está vendo uma coisa deste, humilhando um cara, puxando ele pelo colo, tirando? Ninguém falou nada. Tinha lá sábios. Os 5 alunos de Rabi Yochanan ben Zakkai, Rabi Yossi e Rabi Yoshua, onde que estavam? E a terceira pergunta, tudo bem, você brigou, tem inimigo, tem inimizade, mas ir até Roma, delatar, espionar para o Irã, você prejudicar teus irmãos? É possível que tem traidores destes? Temos isto? Estranho. 3 perguntas. Vamos voltar para elas daqui a pouco. Vamos falar de uma segunda história que consta na Gemara. Todas as histórias que tem nesta Gemara de Gitin, elas explicam ou o que aconteceu ou por que aconteceu. Todo mundo conhece aquela história de Marta Badbaitus, que era rica e que acabou pobre e que não tinha comida. Os 21 anos que os depósitos dos 3 ricos que foram incendiados. A história de Vespasiano e Tito com Rabi Yochanan ben Zakkai. As 400 crianças jogaram no mar. Todo mundo conhece as histórias. Mas lá no meio tem uma história que não tem nada a ver. Lá no meio da Gemara tem uma história que aparentemente é totalmente fora do contexto. Presta atenção, estou lendo para vocês. Maaseh Rabi Yoshua ben Hanania she'alach lekrar gadol shel Romi. Muitos anos, algumas décadas depois da destruição, Rabi Yoshua ben Hanania está indo para Roma, visitar Roma. Em Roma já tem uma comunidade judaica. Não esquece, Tito levou muitos judeus para Roma. Quando ele chega lá, falaram para ele, sabe o quê? A comunidade judaica falou para ele, Tinok echad yesh bebet asurim. Tem uma criança judia que está aqui dentro da prisão. Yafé enaim, tem olhos lindos. Tov roi, aparência fantástica. Kvutzotav taltalim, ele tem cachos de cabelo lindos. Rabi Yoshua ben Hanania escutou, resolveu ir até o portão da prisão. E lá na frente do portão da prisão, onde tinha uma janela, onde estava este moço, esse menino pequeno, ele falou um pasuk, metade de um versículo de Ishayahu. Min natan lemshisa Yaakov ve Israel lebozezim. Quem permitiu que os judeus ficam, na verdade, saqueados, entregues aos inimigos? Imediatamente, a criança dentro da prisão, este Tinok, respondeu a outra metade do pasuk. Qual a metade? Halo Hashem, chatanulo. É Deus que fez isto porque pecamos. Uau! Rabi Yoshua ben Hanania ficou muito impressionado e falou, não tenho dúvida, muftachani, que este menino um dia vai ser um more hora'a em Israel. Ele vai ser um grande rabino. E imediatamente fizeram uma campanha para resgatá-lo, arrumaram dinheiro, pagaram o pedion, pagaram o resgate, e realmente a Gemara termina que ele se tornou um sábio. Um grande. Quem é este sábio? Rabi Ishmael ben Elisha. Se o Rabi Ishmael ben Elisha da canção, discutido, alguns dizem que Rabi Ishmael ben Elisha é o Cohen, outros dizem que é o neto dele, um sábio. Esta é a história. E aqui cabe algumas perguntas. Esta história não é trágica, é muito boa, termina bem. O que está a ver aqui? Estamos falando das Agadot, das histórias sobre o Churban Habayit, a destruição do templo. Aqui tem uma história linda, bonita. Tinha um menino bonitão, foram, pegaram, ótimo, retiraram. O que está a ver no meio de todas as tragédias? Como que vem lá no meio? Diz Reb Tzadok a Cohen, escuta bem o que diz o grande mestre Reb Tzadok. Esta história é a fonte de todas as tragédias. Esta história é tão feia que ela nos mostra o grave problema que levou ao Churban Bet HaMikdash. Rabi Yoshua ben Hanania chega em Roma. Falaram para ele que tem um judeu na prisão. O que é importante saber se ele está bonito, se ele tem olhos bonitos, cabelo lindo. E se ele tem cabelo crespo? E se ele é feio? E se ele não tem olhos azuis, mas olhos marrom? Não precisa resgatá-lo? E se ele não é sábio?
E se ele não sabe a segunda metade do passuque? Eu não saberia a metade do segundo passuque. Então, assim que se resgata uma criança judia, que diferença? Ele vai ser rabino? O que me importa se ele vai ser rabino? E se ele vai ser sapateiro? E se ele vai ser um ferrante? Não precisa redimir uma criança judia que está na prisão? Parece que não valeria fazer a campanha. O charity somente vale se ele vai ser um moré Raab. Tem um outro microfone, agradecemos. Então aqui tem algumas perguntas fortes. Se a criança não sabia o passuque, não seria redimido? Se ele não... Diz Rab Tzadok HaKohen, meus amigos, que esta história, ela é a fonte do exílio. Deixa sair um pouco deste contexto um minuto. Vamos voltar para a criação do mundo. Vamos voltar para a criação do mundo. No quarto dia, Deus criou os luminárias. Vayas et hameorot hagedolim, está escrito. Deus fez os dois grandes luminárias. Nossos sábios nos dizem que o sol e a lua eram os dois. O que aconteceu? Tinham o mesmo tamanho, sol e lua. Mas a lua reclamou com Deus. Falou, não é possível. Duas pessoas usaram a mesma coroa. Shnei melachim beketer echad. Deus não gostou, mandou a ser diminuída, literalmente. Diminuir a lua. Ela está menor. Agora, escuta bem uma coisa. Rosh Chodesh, cada mês, quando tem Rosh Chodesh, o novilúnio, a lua começa a crescer. No Bet HaMikdash tinha oferendas, tinha sacrifícios, korbanot. Um dos korbanot de Rosh Chodesh, Seir Hashem. Seir, um bode para expiar para Deus, para perdoar Deus. Deus precisa de perdão. Diz o Midrash, Deus está pedindo, por favor, capará alai, shemiateti et alevana. Fazem, por favor, um korban capará, de expiação, de perdão, que eu diminui a lua. Se não estava escrito, a gente nem poderia falar isto. Deus precisa de capará, Deus precisa de teshuvá. Explica o Rabbeinu Bachye. O sol e a lua, a diferença é simples. O sol tem luz própria, ele ilumina, ele irradia no seu redor. A lua não tem luz nenhuma. Toda a luz que a lua tem vem do sol. Ela recebe esta lua. Em outras palavras, o sol é um doador, a lua é um receptor. E todos nós sabemos que quem manda na sociedade mais é o doador. O receptor não tanto. Então aqui a lua está falando, eu também quero mandar. Não se contenta com o que ela tem. Eu também quero ser o grande. Quero luz própria. E Deus fala, por favor, cada Rosh Chodesh, traz uma capará para mim, porque eu coloquei na criação o espírito de inveja. Lá que começou a inveja. A inveja pode ser positiva. Se você tem inveja, quer ser como Moshe Rabbeinu. Se você tem inveja, quer ser como Rambam, ótimo como Maimonides. Mas infelizmente todos nós, a gente não canaliza bem a inveja. E usa ela mal, quer ser melhor que o outro não presta. E assim diante. Então o que acontece? A inveja, Deus colocou ela no quarto dia da criação. E Deus pede para Am Israel, cada Rosh Chodesh, Seir echat chatat lashem. Capará que eu coloquei o espírito de inveja. Porque, meus amigos, infelizmente a inveja leva ao ódio. A pessoa quer ser melhor que o outro, esmagar o outro, pisar em cima do outro para se levantar. Isto que acontece. Todos nós estamos susceptíveis para isto. A inveja leva ao ódio, a rejeição, a expulsão e assim diante. Trazem um korban, isto é importante para mim, me trazem um korban para poder expiar isto.
Rabotai, a inveja, ela é, na verdade, infelizmente, o mal, a origem de todos os males. A origem de todos os males. Interessante que na reza de Rosh Chodesh, nós falamos, Rosh Chodesh, Deus, você falou, Lamcha natata, certo? Seir chataot lechaper ba'adam. Num certo momento nós falamos, Utshuat nafsham miyad soné, para salvar a sua alma de um soné. Que inimigo que é este? O Yetzer Hara. O Yetzer Hara que nasceu, meus amigos, naquele quarto dia da criação. Assim dizem os nossos sábios. Mesmo o pecado original que Adão e Eva comeram da fruta, também por inveja. Também por inveja. Biotam el ochelchem vayitem que Elohim, se vocês comem da fruta, a serpente falou, vocês vão poder ser melhor como Deus. Yodei tov vara, vocês vão saber tudo. Tudo inveja, ego. Eu sou melhor que o outro. Eu presto mais, meu grupo é melhor e assim diante. E quando nós temos isto, agora a gente entende o que aconteceu lá em Roma. Presta atenção. Rabbi Yoshua ben Hanania chega lá em Roma. Chega para ele uma delegação da comunidade judaica e fala, sabe o que, Rabbi Yoshua? Tem aqui uma criança estranha, diferente da gente. Loiro, caixas de cabelo, olhos azul, um pouco diferente, bonitão. Lo michelano, não é nosso, não é gente da nossa turma, não é do nosso grupo. Vale a pena investir? Vale a pena, na verdade, a gente fazer para ele uma campanha, retirá-lo? Gente estranha, não é da turma, não é nosso. Rabbi Yoshua ben Hanania, que entendeu de que se trata, falou, deixa comigo. Foi lá, obviamente não precisava, ele fez isto apenas por pressão da comunidade. E testou o menino e falou, não, garanto para vocês que vale a pena. Vai ser um grande sábio. Será um more horaab Israel. Pode resgatar, faz o charity, vale a pena. O dinheiro vale a pena. Rabotai, diz Rabbi Tzadok HaKohen, isto é a origem, isto é o começo da galut. Quando a gente separa as pessoas. Acho que este vale, este não vale, este faz uma turma, este é um grupo diferente, este é michelano, este não michelano. Ele não pensa como a gente, então não presta. Se não pensa como nós, não valeu, não é bom. Se ele não tem Yirat Shamayim, ele é um apicores, ele é um descrente. Este tipo de divisão no nosso povo, isto é a galut. Isto, Rabotai, destrói Jerusalém. Isto diz, na verdade, Rabbi Yoshua ben Hanania. Por isto que esta Agadat Chazal está lá no meio. E olha bem como que interessante, não tem coincidência. Escutei aqui uma palavra linda de Rav Algazi. Todos vocês conhecem o Perek Shirah, tá certo? O Perek Shirah, o que é Perek Shirah? É como que as criaturas louvam Deus. Então, judaica, cada criatura louva a Deus, seja seres humanos, seja aves, mamíferos, répteis, peixes, flores, árvores. O Perek Shirah, ele te conta cada criatura o que ele fala, qual é o passuco, como que ele louva a Deus. O Arizal diz que é muito bom falar o Perek Shirah. Reb Heschel também, um grande mestre, diz é muito bom. Olha bem uma coisa interessante. Estou abrindo o Perek Shirah, a Hassidah, a cigônia. Todo mundo sabe que uma cigônia é uma ave. A Hassidah, pelo nome dela, Chesed, ela faz bondade, é uma ave bondosa. Tem alguns que dizem até que ela traz crianças pela chaminé, tá certo? Então, a cigônia é boazinha, mas se é boazinha, por que não é kasher? Por que é um oftamé? Por que não podemos consumir uma cigônia? Dizem os sábios, o famoso Hidush Harim, Osa Chesed im Chavrotea. Ela faz bondade com seus amigos, com seus colegas, com sua turma. Ela é bondosa, mas só para sua turma. O clã dela. O resto ignora. Isto não é Chesed judaica. Por isto que ela não é kasher. A cigônia não é kasher. Só cuida
a turminha. Só cuida do... Agora, olha bem o que diz a Hassidá. Estou abrindo o Perek Shirah. Qual é o louvor que ela fala? Pasuk em Yeshayahu. Hassidá omeret, dabru alev Yerushalayim. Fala para Jerusalém. Vekaru elea, clama para ela. Ki lakacha miyad Hashem, ela já apanhou. Kiflaim bechol chatotea. O que tem a ver com Jerusalém? Não, este era o pecado de Jerusalém. Dabru el Yerushalayim, esta que a cigônia fala. Fala para a gente de Jerusalém não repetir o erro. Não pensar só em si, pensar nos outros também. Pode ser que está diferente, o cabelo é diferente, mas a gente nossa, é uma criança judia. Como que se redime uma criança judia? Qualquer tipo, não importa quem seja. Pidyon Shuim é uma das maiores mitzvot possíveis. Você vende um Sefer Torah para trazer e tirar um inocente da prisão. Olha este Perek Shirah. Interessantíssimo. Dabru, isto é a mensagem, Rabotai, que os homens de Jerusalém estão nos falando. Al-Kamsa e Bar-Kamsa, por causa de Kamsa e Bar-Kamsa, Jerusalém foi destruído. Muito ódio, tirar um homem de lá do meio, inveja. Se dois judeus não podem sentar na mesma mesa, se dois judeus não podem sentar na mesma festa, Rabotai, é o começo do ocaso. O sol está se pondo, é o começo do exílio, começo da destruição, infelizmente. E quando tem tanto ódio, e quando tem tanta rejeição, podemos chegar a ter traidores, literalmente judeus que traem. As últimas semanas estou lendo, pegaram em Israel aquele que fez espionagem para Irã, o outro. E muitas vezes eu me pergunto, é possível isto? É possível que alguém nosso possa dar a mão para o inimigo, para a serpente, aquele que na verdade financia o terrorismo no mundo, quer nos matar, quer nos erradicar do mapa? É possível? Sim, senhores, é possível. Semana passada, na Parashá, olha bem, todos nós lemos Parshat Matot, semana passada. Estava escrito lá que fizeram a guerra com Midian para vingar o que Midian fez com os nossos moços. Voltaram da guerra com muitos despojos, muitos utensílios, tudo isso. Está escrito na Torá que precisa saber como cacherizar esses utensílios. Está certo? As leis de purificação, Hagalat Kelim, Tvilat Kelim. De repente tem um pasuk que me intrigou. Tem um pasuk lá que diz: V'chol hanogea b'chalal, quem tocou num cadáver tem que se purificar. Mas como? Idólatras não me purifica? Goilo metame? Como? Por que se purificar? Eu estava procurando dos midrashim, sabe o que eu achei? O midrash diz: tinha um judeu apóstata, meshumad, que estava do lado dos Midian. E quando os judeus mataram ele, Israel é um judeu, mesmo Shechatá, Israel. É assim que se purificar. E ninguém sabe quem matou, tem que se purificar. Tinha um judeu traidor que estava do campo de Midian, já na época do deserto. Estão vindo uma coisa deste. E por isso precisa se purificar. Inacreditável. A Gemara nos conta, se não me engano, em Sanedrin, tinha um grande sábio que se chamava Yossi Ben Yoezer. Se lembra? Anshe Knesset Agdolah está no Pirkei Avot. Yossi Ben Yoezer Ish Tzreida. É o colega dele, Yossi Ben Yochanan Ish Yerushalayim. Yossi Ben Yoezer foi preso pelos romanos, antes da destruição do templo, bem antes. E levaram ele para a morte, para a pena capital. A Gemara nos conta, o carrasco levou ele está no cavalo para ir para a morte, para a forca, e de repente chega um outro de cavalo, quem é? O sobrinho dele, Eliakim Ish Tzreda, que passou do lado do campo dos romanos, um traidor. O cara está do lado dos romanos, sobrinho dele. Ele fala para ele: olha como estou bem no cavalo, onde é que você está indo para a morte? Eu estou indo para o luxo, para o conforto, para a nobreza. Responde para ele Rabi Yossi Ben Yoezer: olha bem, im ken lemach isav kal vachomer lo seret sono. Se um homem como você
tão longe de Deus, está bem? Imagina aqueles que estão próximos de Deus. E Rabbi Yossi Ben Yoezer consegue convencê-lo, ele faz tshuva. Ele vai morrer tshuva voltando para o judaísmo. Inacreditável. Quando os romanos entraram no templo, eles estavam preocupados, o templo era muito grande, cheio de corredores, de túneis. Eles precisavam de alguém que vai guiá-los. Como vão andar lá dentro? Onde estão os tesouros? Ninguém sabe. Procuraram um judeu traidor. Acharam um, se chamava Yosef Meshissa. Escuta isto. Falaram para ele, Yosef, você vai na frente e você nos guia. Onde estão os tesouros? Onde que está? Você mostra o caminho. Um traidor, um E falaram para ele, sabe o que, Yosef Meshissa, você nos tesouros pode escolher algo é teu. O Yosef Meshissa está na frente, as tropas romanas atrás, estão andando no templo, indo, voltando, pegando, saqueando, incendiando. E o Yosef Meshissa na saída, viu um candelabro bonito, uma menorá. No pátio do templo estava cheio de menorot de ouro. Pegou uma para ele. O general romano falou, não, você exagerou, você pegou algo demais, falamos pode pegar, mas não tanto. Você volta agora conosco mais uma vez, pode escolher outra coisa. Disse Yosef Meshissa, Dai shir'asti et Eloki pamachat. Basta que eu já deixei Deus chateado uma vez, uma segunda eu não vou. Os romanos falaram para ele, se você não vai, nós pegamos uma serra e nós vamos cortar teu corpo. Disse ele, não tem problema nenhum. Morreu cerrado. Não quis fazer isso uma segunda vez. Mas a história tem traidores. Até alguns que fazem chuva, mas tem. Agora presta atenção, quando um judeu desce e cai, é rejeitado, é odiado, se torna um traidor, é um delator. Ele pode cair tanto, fazer tanto prejuízo para nós, vocês não imaginam quanto. Acabamos de ler Eicha. Choramos, quem olhou palavras, a tradução é fortíssima. O que estava acontecendo em Jerusalém? Os estupros, a matança, a fome, as crianças. Horrível. Você sabe que Jeremias, Irmiau escreveu Eicha antes que aconteceu? Antes que aconteceu. Quando Nabucodonosor, estou voltando agora para o primeiro templo, estava se aproximando de Jerusalém, Deus dá uma ordem para Jeremias, pega as profecias que eu te falei que vai acontecer com Jerusalém e escreve eles numa Megillah. Escreve num rolo de pergaminho. Quem era o rei judeu naquela época? Se chamava Jehoiakim. Um homem extremamente perverso, contra Deus. Quando ele via um Sefer Torah, ele apagava o nome de Deus, colocava o nome de uma idolatria. Andava de roupa de lã e linho, especialmente para poder provocar Deus. Fiz incesto com a sua família. Um homem horrível. Os historiadores chamam ele o Calígula judaico. Tão ruim que ele era. Este Jehoiakim, em português Joaquim, não gostava de Jeremias. Mandava prendê-lo. Irmiau está em algum lugar, está longe. E Deus fala para ele, escreve. Ele escreve 2, 3 capítulos de Eicha. Antes de acontecer, ele dá a Megillah para seu aluno Baruch Ben Neria. Ok? Baruch Ben Neria, profeta também, vai no templo, o templo está cheio, o pátio, e ele lê o que vai acontecer. Todo mundo se assustou, pegou um choque, os príncipes estão lá. O cara está falando de Jerusalém vai ser destruído, Nabucodonosor está chegando, não vai sobrar nada, todo mundo vai no exílio, prisioneiros. Uau! Todo mundo se assustou. Os príncipes pediram para Baruch, me dá esta Megillah, nós temos que ler ela para o rei, um dos últimos reis judaicos, Jehoiakim, o perverso. Mas você se esconde. Pegam a Megillah, levam para o palácio, Jehoiakim está no trono dele, é uma noite fria, a lareira está acesa, e estão começando a ler.
Primeiro passuco de Ra, o segundo, terceiro. Quando está falando que os judeus vão no exílio, que não haverá mais rei, o Joaquim entra numa fúria terrível, fica zangado, pega a Megillah, rasga ela e joga na lareira, queima ela. Depois disto, Irmiau reescreveu por ordem de Deus Erra e acrescentou alguns capítulos. Agora presta atenção no que está acontecendo. Inacreditável, meus amigos. A Gemara diz em Moed Katan, se um judeu assiste à queima de um Sefer Torah, Sefer Torah shenisrav, ele צריך לקרוא שני פעמים. Ele tem que rasgar a roupa 2 vezes. Uma pelo pergaminho, a segunda pelas letras sagradas. Assim está escrito. Por quê? Porque quando a gente perde um parente, a gente, em sinal de luto, rasga a roupa. Perder um Sefer Torah é como um parente. A gente rasga a roupa. Mas a Gemara diz 2 vezes. Achat al agvil e achat al autiot. Uma o pergaminho, a segunda pelo texto. Onde está? Que lá, no livro de Melachim, quando fala do rei Joaquim, está escrito, Achar srof hamelech et המגילה ואת הדברים. Ele queimou a Megillah e as palavras. Rasga 2 vezes. Mas aqui surge, meus amigos, uma pergunta fortíssima, que até podia estar esperando de vocês, uma pergunta fortíssima. Qual a pergunta? Vocês sabem que os romanos mataram 10 mártires, dos maiores sábios nossos, desde Rabbi Akiva até Baba Venvuta, 10 mortes cruéis terríveis. Um deles, Rabbi Hanina ben Tradion. Rabbi Hanina ben Tradion, estão se lembrando dele? Grande sábio, ensinou Torá, mesmo que os romanos proibiram. Pegaram ele, a Gemara diz na Avodah Zará, na praça pública, envolveram o corpo dele com Sefer Torá, todo o corpo dele rolaram um pergaminho, colocaram ainda algodão para demorar mais, e colocaram fogo para ele queimar vivo. É lá que os inquisitores na Espanha aprenderam isso. Não começou na Espanha, começou lá. E Rabbi Hanina ben Tradion está lá, todo mundo está presente, os príncipes romanos, o povo, e obrigaram os alunos a estar presentes. Exatamente como os autos da fé na Espanha. Todo mundo vinha, mais que nas toreadas. Era o espetáculo do dia, quando os judeus queimam vivos. De repente, os alunos, vendo Rabbi Hanina ben Tradion tão tranquilo, tão sereno, falaram, Rabbi, mataroe, o que você está vendo? Responde Rabbi Hanina ben Tradion, Gevilin nisrafim veotiot porchot. Estou vendo os pergaminhos queimando, mas as letras voando. As letras estão voando. Se as letras estão voando, como diz Rav Huna que tem que rasgar a roupa 2 vezes? Rav Huna era muito depois. Rav Huna é um Amorá, no ano 400. Rabbi Hanina ben Tradion no século I. O que está acontecendo aqui? Ele está falando que o texto ninguém queima. Voou, evaporou, vai parar, aterrissar no outro Sefer Torah. Então, se as letras não queimam, por que a gente tem que fazer o rasgo? Uma pergunta fortíssima. Escutei de Rabbi Yosheber Soloveitchik. Escuta a resposta. Rabotai, depende de quem queima. Depende de quem está queimando. Quando os romanos queimam, é só o pergaminho. Eles não têm força de atingir o texto. O nosso espírito, eles não são capazes de mexer. Não. Quando os romanos mexem, na verdade, é só o texto, é só o pergaminho, só o papel. Mas quando é um judeu, Joaquim, o judeu, infelizmente, pela força que ele tem, quando ele cai, quando ele desce, ele é capaz até de impurificar as letras. Ele é capaz até de mexer nas letras. E por isto tem que rasgar 2 vezes. Estão ouvindo isto? Quando um judeu é um traidor, é pior, Rabotai. Isto é a explicação, a diferença entre os romanos e os gregos. Os romanos e os babilônios queimaram o templo.
E durante a nossa história, muita gente queimou Sefer Torah, mas só o papel, só o pergaminho. Yevanim tim'u kol hashmanim. Eles impurificaram os olhos. Sabe por quê? Porque junto com os Yevanim, com os gregos, tinha muitos judeus helenistas. Muitos passaram para o lado, na verdade, dos gregos. E isto é terrível. Olha onde que podemos chegar. Ter judeus que descem tanto como isto. E nós temos que se cuidar, porque nossas atitudes podem, na verdade, afastar gentes que depois a gente se arrepende. E se arrepende fortemente. Meus amigos, vamos então continuar aqui. Voltando então a Kamsa e Bar Kamsa, para a gente entender bem o que é que aconteceu. O Hatam Sofer dá uma explicação extraordinária. O Hatam Sofer diz que Kamsa e Bar Kamsa, presta atenção, Bar Kamsa era um perverso. Assim diz o Hatam Sofer. O Bar Kamsa era um judeu afastado, Mechalel Hashem, perverso, um rachá, um grande rachá. E isto explica por que o fulano realmente expulsou ele, odiava ele. Está escrito, Al titraber la rachá, não fica perto de um perverso. Então a briga o fulano e Bar Kamsa não era dinheiro, não era terreno, era ideologia. A ideologia não se vende, por isso não aceitou. Não aceitou de nenhum. Esse cara é um perverso, tem que tirar ele de lá imediatamente. E pode ser, diz o Hatam Sofer, se não foi ele que tirava, talvez os sábios tiravam. Achavam que esse judeu não presta. É um rachá, tem que ficar, expulsar, rejeitar. Uau, isto é perigoso. Diz o Hatam Sofer, por isto que foi destruída Jerusalém. Quando tem, na verdade, aquele ódio puro, a Sinah Kedoshá, aquela luta Leshem Shamaim, quando tem uma machloket Leshem Shamaim, a coisa pior do mundo, diz o Balatania. De lá que vem todas as tzarot, todos os problemas. Quando o cara tem uma machloket Leshem Shamaim, ele faz por Deus, pior do mundo. Esses homens achavam que este homem não merecia fazer o máximo. E infelizmente este ódio, esta inveja, esta divisão no povo judeu, esta polarização, não é boa, Rabotai, é péssimo para nós. E já que estamos falando, uma noite que a gente não está tão ocupado, já que estamos falando dos motivos da destruição do templo, deixa ele falar uma Gemara. Tem uma Gemara em Shabbat Kuf Yutet. Lá todos os sábios falam, mas 7, 8 sábios, cada um fala uma outra razão, outro motivo por que Jerusalém foi destruído. Interessante, um após o outro. O primeiro fala o Shabbat, Hilul Shabbat. O segundo fala Bitlu Kriyat Shema, não falavam Kriyat Shema de manhã. Outro fala, não respeitavam as crianças nas escolas, Tinokot Shel Beit Rabban. Tem outro que fala, Bizu Talmidei Chachamim, desprezavam os sábios. Tem outro que fala, perderam a vergonha, En Boshet Panim. Tem uma lista inteira. E cada um fala a sua perspectiva. O último que fala se chama Rava. Chega Rava, escuta bem o que ele fala. Amar Rava, Lo Charva Yerushalayim ela bishvil shepasku mimena anshe emunah. Sabe por que Jerusalém foi destruída? Porque não tinha mais gente de confiança. Anshe Emunah ou Anshe Amaná. Pode falar como vocês querem. Em hebraico, imun significa ter confiança. Pessoas que têm honestidade, que são íntegros. Pessoas que não enganam o outro, que não roubam. Pessoas íntegros, não tinha mais. Jerusalém, que tem que ser o símbolo da religiosidade, do temor a Deus. Yir'ah Shalem. Jerusalém vem da palavra Yir'ah Shalem. Não tinha mais um que era honesto. Pasku mimena anshe emunah. Ele traz um versículo Rava. Presta atenção. Olha o versículo de Jeremias. Shotetu bechutzot Yerushalayim. Andam nos pátios de Jerusalém. Ru'una bikshu birchovotea, anda nas ruas e procura. Im titzeu ish ose mishpat, mevakesh emunah.
Se vocês me acham um que faz justiça, que é íntegro, diz Deus, eslachla, eu vou perdoar. Não acharam em Jerusalém mais gente honesta. É interessante, Rava é um dos últimos Amoraim. Tem uma lista inteira. Em tempo, Rava é um pouco antes da conclusão do Talmud. O Talmud foi terminado, Rav Ashi, no ano 450 desta era. Rava é um dos últimos. Podemos comparar isto quando uma pessoa está doente, ele vai num médico, outro médico, esse manda fazer teste, este teste, e no final ele vai num perito, o perito olha todos os testes, os resultados e fala, o diagnóstico é isto. Rava, após escutar todas as opiniões, Kriyat Shema, Shabbat, vergonha, crianças, você quer saber qual é o diagnóstico? O diagnóstico não tinha integridade, não tinha mais honestidade nas pessoas. O dinheiro do outro não é importante, pode pegar, pode não devolver. Na Selichot, interessante, no Tachanun, no Sidur Sfaradi, cada segunda-feira falamos, Anshe Emunah Avadu, Anshe Emunah Avada. Está faltando integridade, Rabotai. O Maharsha nesta Gemara diz que isto é das coisas mais atuais que tem. Temos que se cuidar. Nós pais, assim como a gente educa filhos para saber isto você come, isto você não come. Isto é kasher, isto não é kasher. Shabbat você anda com uma roupa diferente. Shabbat é isso. Temos que educar nossos filhos. O dinheiro do outro tem que ser respeitadíssimo. Não empresta se você não pode devolver. Não compra se você não consegue honrar. Não faz coisas que não pode. Trabalha honestamente. Não vive de apostas e de bets. Seja um judeu honesto. Uma das primeiras perguntas lá em cima vai ser Nasata venatata bemuná. Você foi honesto aqui? Rava. Último diagnóstico de Rava. Rabotai. Terminando, quero só fazer uma última pergunta e com isto terminamos, Baruch Hashem. Falamos antes que Rabbi Yochanan fala na Gemara em Yomá que Jerusalém foi destruída porque Lo Charva Yerushalayim ela sinat chinam. Porque ódio. O segundo templo, inveja, ódio, a história de Rabbi Yoshua ben Hanania, a criança em Roma. Mas interessante, tem uma outra Gemara em Baba Metzia. O mesmo Rabbi Yochanan fala, Lo Charva Yerushalayim, ela shehemidu divrehem al divrei Torah. Os sábios estavam de mais rigorosos, caxias com a palavra de Torá. Bem como o figurinho manda. Não queriam ser um pouco mais flexível, um pouco mais lifnei mishurat adin. Mas como? O mesmo Rabbi Yochanan fala assim. Outras pessoas podem ter uma outra opinião. Mas o mesmo Rabbi Yochanan fala uma vez sinat chinam, ódio, outra vez ele fala de mais caxias. Como funciona? Diz os Khatam Sofer, os dois estão verdade. Presta atenção no que ele fala. O povo caiu, infelizmente, no ódio. Sinat chinam. Os sábios queriam ser demais religiosos. Estava escrito, não se aproxima de um perverso. Al titraber la rasha. Verdade. Mas por que está escrito isto? Para ele fazer chuva, para aproximá-lo, para melhorá-lo, para ele se tocar. Não para enterrá-lo, não para cortá-lo, não para expulsá-lo, não para envergonhá-lo em público. Isto não. E os sábios aplicaram isto de mais forte. Então, meus amigos, terminando, não é com inimizade, não é com inveja e não é com ódio. É com abraços, é aproximando um outro, é com a união do povo judeu. Hoje, mais do que nunca, não podemos repetir os erros. Nós estamos numa situação, tanto em Chutz La'aretz, na diáspora, como em Israel, precisamos de união, precisamos de abraços, precisamos receber cada um com o rosto agradável. Barchenu, Avinu, Kulanu Kechad. Quando estamos juntos, neste momento, unidos, temos a Berachá. Isto que está acontecendo em Jerusalém não pode se repetir. Deus nos ajuda. Como é chamado Jerusalém? Ir shechubra la yardav.
a cidade que junta todo mundo, Yardav, todo mundo. Vocês já foram no Kotel? Vai no Kotel, você vê todo mundo. Judeus, na verdade, de Streimer, com kippah, com barba, com kippah enorme, com kippah pequena, casetona, todo tipo de judeu, de papel até, não tem problema nenhum. Mas todos, Irshe Chubra la Yardav. Deus nos ajuda. Be'esh hitzata ou be'esh atid livnota. Que Deus reconstrui Jerusalém breve em nossos dias e que possamos todos ver Nechamat Zion de Jerusalém. Amém. Yacheinu kol Israel, Yacheinu kol Bet Israel, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. יאחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משימון לגאולה, שתה בגלה ומזמן קריב. המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, אשתה בגלה ומזמן קריב.